galera, começando aqui mais um programa na Estrada da Vida. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro, e eu tenho uma história para contar para vocês que é de uma biografia. Não é bem uma história, não é bem uma biografia. Na verdade, eu vou contar sobre uma experiência que eu tive esse fim de semana assistindo o seriado ou o documentário do O.J. Simpson, que é o American Crime Story. A história do O.J. Simpson, para quem não conhece, é o jogador de futebol americano da década de 90, né, dos anos 90. E o O.J. Simpson ficou muito famoso, claro, jogando futebol americano, mas em 1994, entre 94 e 1995, ele talvez tenha sido um dos caras que foi mais falado na televisão nos Estados Unidos, mas não por algo bom que ele tenha feito, mas sim pelo crime da sua esposa e de um amigo dela, da sua ex-esposa e de um amigo dela na casa deles. Enfim, o O.J. Simpson foi acusado de ter matado os dois a facadas, né? Isso em 1994, tem mais de 20 anos. E essa história foi tão famosa nos Estados Unidos, que gerou uma série de livros, uma série de documentários. E esse documentário que eu assisti nesse fim de semana está disponível no Netflix. Chama The People vs O.J. Simpson. São 10 episódios e conta não a história do O.J. Simpson, mas conta a partir desse momento trágico da vida dele, onde a ex-esposa e um colega, não sei se ainda era namorado, foram assassinados. É muito bacana o seriado, tem alguns atores muito bons. Um deles é o Cuba Gooding Jr., o outro é o John Travolta. A promotora, né, que trabalha em todos os episódios, e talvez uma das figuras principais do seriado, eu não lembro o nome agora, mas é uma atriz muito boa também. Enfim, tem um enredo muito bacana todo o seriado. É muito bem contada a história. Não é só tribunal, mas mostra principalmente a estratégia dos advogados na defesa do O.J. Simpson para tirar ele como culpado desse assassinato. A história é muito grande para eu contar aqui para vocês e nem faz tanto sentido eu contar, mas acontece que a promotoria, né, os advogados de acusação, a promotoria tinha todos os argumentos para poder colocar o O.J. Simpson na cadeia no mesmo dia. Eles tinham provas de DNA, de sangue, de pessoas que viram ele na cena, os horários confirmavam, então tinha tudo contra o O.J. Simpson, né, e tudo a favor da promotoria para colocá-lo ele na cadeia. Porém, o que aconteceu depois de quase um ano de julgamento foi que o O.J. Simpson foi inocentado. Apesar de todas as provas irem contra ele, ele foi inocentado. E pior, né, para a sociedade, ou melhor para ele foi considerado meio que um ídolo, porque ele representava os negros, e os negros que conseguiram obter o sucesso na Califórnia, em Los Angeles. Então se tinha tudo contra ele, e os advogados utilizaram ali algumas estratégias para tirá-lo da cadeia. Então eu deixo a dica de hoje, que é: assistam esse documentário, esse seriado que tem disponível no Netflix, American Crime Story, com o nome de The People vs O.J. Simpson. Esse seriado ganhou diversos prêmios desde que foi lançado, uma excelente crítica e tudo mais. Ele é de 2016, e a grande mensagem desse documentário, desse seriado, quando vocês assistirem, é a seguinte: cara, muitas vezes não adianta você ter todas as provas ou todos os argumentos para defender uma causa ou para defender uma história. Isso seja no trabalho, seja nos relacionamentos. O que muitas vezes importa, e eu como publicitário sei bem disso, mas tive essa afirmação nesse seriado com os advogados, né, com o pessoal da advocacia, né, desse seriado. Não importa você ter todas as provas na mão, o que importa é como você vai contar essa história, como você vai apresentar essas provas. E foi talvez isso que fez que o O.J. Simpson tenha sido absolvido desse crime que tudo acusava para ele. Até hoje não se sabe se foi ele ou não que matou, não houve uma confissão, mas tudo indica que sim, foi ele que matou, até porque não encontraram
o talvez verdadeiro assassino, caso não tenha sido realmente ele. Então, essa talvez é a grande mensagem. Não adianta você ter todas as provas, todos os argumentos, todos os fundamentos para comprar uma ideia, para vender uma ideia, para apresentar uma proposta de negócio para alguém, se você não sabe como colocar essa história na mesa, né? Como você conta essa história com emoção para o seu comprador, para a pessoa que você está contando essa história. Fica essa dica do seriado. Falei até um pouquinho mais do que devia. A história é muito grande, também nem é o meu objetivo, como eu falei, contar. Então assistam. Eu acabei assistindo em 2 dias, mas é porque eu me empolguei muito. São 10 episódios. Beleza? Acabamos aqui, mais um dia de sol. Essa mulher entrou na minha frente bem devagar. E fica um abraço pra vocês aí. Fevereiro, né? Começando. Mês de carnaval. Um abraço pra vocês. Falou!